este nosso mundo sentido terá. Este nosso mundo sentido terá, se tua palavra renovar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir sentando e cantando. Aleluia, aleluia, aleluia.
Meus queridos irmãos e irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe a vida de oração como caminho de santificação. Nós sabemos que se nós seguirmos o tempo litúrgico, a Igreja tem sempre algo para nos ensinar em cada tempo. No tempo da Quaresma, a Igreja nos ensina a morrer para o pecado através da penitência. No tempo da Páscoa, a Igreja nos ensina a glória que Deus reserva para nós no céu, na ressurreição. No tempo do Advento, a Igreja nos ensina a virtude da esperança, de esperar o Senhor que vem. No tempo do Natal, a Igreja nos ensina que Deus está conosco, se fez carne. E no tempo comum, o tempo ordinário, a Igreja quer nos ensinar como é que nós devemos viver a nossa vida, como é que devemos viver o nosso dia a dia. Por isso, o tema da liturgia da palavra deste domingo é a oração. A oração, colocando claramente como um modelo, Jesus. O evangelho de hoje começa com estas palavras: Jesus estava rezando num certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. O cristão vê Jesus rezar e quer aprender com Jesus que reza. Na primeira leitura, nós vimos Abraão que de forma ousada fala com Deus e pede, suplica, vai insistindo e pedindo. É por isso que Abraão, no Antigo Testamento, recebeu o título de amigo de Deus. Mas no Novo Testamento, nós temos alguém que merece muito mais esse título de amigo de Deus, é Jesus. E é Jesus quem nos ensina a vida de oração. Por isso, nesse PHN, na conclusão desse PHN, eu gostaria de convidar você a sair daqui, quando você voltar para a sua casa, voltar com a firme decisão de ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, nós precisamos desta assiduidade com Deus, ou seja, nós precisamos estar sempre com Ele. Você não pode dizer que você é amigo de uma pessoa se você nunca se importa com aquela pessoa. Você não pode dizer que é amigo de uma pessoa se você não telefona para ela, se você não visita, se você não pensa nunca nela. Nós somos amigos de Deus. E a vida de oração é a vida desta amizade com Deus. Mas para a gente enxergar essa vida de oração, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para esse grande modelo de oração que é Jesus. O Evangelho de São Lucas nos coloca Jesus realmente como modelo de oração. Durante todo o Evangelho de Lucas, pelo menos 9 vezes, São Lucas nos diz que Jesus estava rezando, Jesus estava orando. Agora, para você que é jovem, para você que ama a Deus e ama Jesus, falar de oração pode parecer uma coisa assim meio monótona. E eu esperava que nessa última homilia o Padre Paulo fosse falar alguma coisa assim realmente especial para nós. E ele veio falar de oração. Oração é um negócio chato, né? Oração, para que rezar, para que perder esse tempo? Mas é aqui, meu irmão, é aqui, minha irmã, que você vai encontrar na sua vida de oração o suporte para a sua vida espiritual. Esta amizade com Deus, esta amizade com Jesus. Jesus
No Evangelho de São Lucas começa a primeira vez que nós ouvimos Jesus falar. A primeira palavra de Jesus é lá naquela cena que foi escolhida para ser o tema desse acampamento de oração. Quando Jesus, perdido por Maria e por José, é reencontrado no templo entre os doutores. E aí nós ouvimos a palavra de Jesus pela primeira vez. É a primeira frase de Jesus em todos os evangelhos. Com 12 anos de idade, ele diz: não sabíeis que devo estar na casa do meu Pai, cuidar das coisas do meu Pai? A primeira palavra de Jesus, portanto, que nós temos registrada é essa, é uma palavra que se dirige ao Pai. Portanto, no início do Evangelho de Lucas, Jesus pronuncia essa palavra, Pai. E depois, Jesus vive a sua vida, quando Ele está para morrer na cruz. Qual é a última palavra que o evangelista São Lucas coloca na boca de Jesus? Ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vejam esta realidade do Filho e do Pai, esta amizade do Filho com o Pai, a amizade que Jesus tem com o Pai. Jesus sabe viver a vida inteira com Ele, com o Pai, início e fim, tudo resumido nesse relacionamento dele com o Pai. Jesus é todo para o Pai. Ele diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O ar que ele respira é viver para Deus. Então aqui eu quero que você entenda isto. Vocês sabem que eu fui reitor do seminário durante 15 anos e continuo sendo professor dos seminaristas no Instituto de Filosofia e Teologia lá de Cuiabá, o SEDAC. E durante estes longos anos de ensinamento, um dos cursos que eu dei foi o curso de Teodiceia. O que é isso? Teodiceia é um curso que fala a respeito da existência de Deus, né? Quer falar da existência de Deus. E então a gente se depara com essa realidade de que muita gente põe em dúvida a existência de Deus, ou então acha que essa coisa, se Deus existe ou se Deus não existe, bom, se Ele existe bem, se Ele não existe, tudo bem, vamos viver a nossa vida, que depois no final, quando a gente se encontrar finalmente, né, na morte, a gente vai ver se existe ou não. Para que ficar quebrando a cabeça, batendo a cabeça com uma coisa que ninguém sabe? Ninguém sabe se Deus existe ou não existe. Só que acontece uma coisa, meu irmão, minha irmã, e isso eu sempre faço questão de repetir e ensinar para os seminaristas: Deus não é algo de indiferente. Por quê? Porque se Deus existe, nós existimos para Ele. Se Deus não existe, então eu posso existir para mim mesmo. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Deus não existe. Não existe Deus, é indiferente. Agora, se Deus existe, isso muda tudo. Se Deus existe, minha vida muda completamente. A vida com a existência de Deus muda absolutamente. Eu quero que você repita comigo essa frase: se Deus existe, eu existo para Ele. Veja só, é importante isso. Se Deus existe, eu existo para Ele. Por quê? Porque foi Ele quem tudo criou e é para Ele que tudo existe. Agora,
Não me venham os ateus dizendo que Deus é uma ideia que não muda a nossa vida. Por quê? Porque muda radicalmente, e é exatamente por isso que os ateus não suportam a existência de Deus. No ateísmo existe uma revolta, no ateísmo existe uma rebelião, no ateísmo existe algo que está indo contra, uma inimizade. O ateu, ele não é somente alguém que acha que Deus não existe, do mesmo jeito que você, por exemplo, pode achar que a fada madrinha não existe, né? Você pode achar que os duendes não existem. Você pode achar que mula sem cabeça não existe. Você pode achar que Saci Pererê não existe, e nem por isso sua vida muda, não é verdade? Se o Saci Pererê existe ou não existe, a nossa vida fica igual. Se a mula sem cabeça existe ou não existe, a nossa vida não muda. Mas acontece, gente, que a mula sem cabeça ou o Saci Pererê não é meu Criador, não é aquele que me fez, não é a razão da minha existência, não é o porquê da minha vida. Gente, se Deus existe, minha vida tem sentido nele e para ele. Se Deus não existe, minha vida não precisa ter um sentido, aliás, ela nem pode ter sentido. Se Deus existe, eu sou para Ele. Se Deus não existe, a minha vida é uma piada de mau gosto. Por quê? Porque se a felicidade que a gente tem para receber nessa vida é só isso daqui, é muito pouco, não é verdade? Se a felicidade que a gente tem para receber na vida é só esse negócio aqui, está muito pouco, gente. Mas nós sabemos que existe uma felicidade eterna, maravilhosa, perfeita esperando para nós no céu, e que os sofrimentos dessa vida, aquilo que a gente passa nessa vida, não tem comparação com a felicidade de nós estarmos juntos de Deus no céu. Nós sabemos que é lá que nós vamos encontrar com Deus. Vamos ver, quem de vocês aqui veio para o PHN de ônibus? Levanta a mão, quem veio de ônibus? Nossa mãe, haja ônibus, hein? Muito bem, pode baixar a mão. Agora, quem é que teve que pegar o ônibus e teve que passar uma noite toda dentro do ônibus e dormir dentro do ônibus? Levanta a mão. Então você vai entender aquilo que eu vou te dizer agora. Que negócio difícil é viajar de ônibus durante a noite. Você não sabe o que fazer com a cabeça. Você põe a cabeça de um lado, aí dói o pescoço. Põe do outro lado, dói outro pouco. Aí você põe para frente, aí não funciona. Põe para trás, você não sabe o que fazer com aquela cabeça. Você que viajou de ônibus durante a noite, você entende aquela palavra de Jesus que diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pois essa é a situação do Filho do Homem, é a situação de Jesus, é a minha situação, é a sua situação nesta vida. Nesta vida nós estamos numa viagem de ônibus. Nesta vida nós não temos onde colocar a cabeça. Mas quando nós chegarmos em Deus, nós vamos poder reclinar a cabeça no peito do Pai.
esta a ideia da nossa vida. Nós estamos nessa vida numa peregrinação e nós não temos onde reclinar a cabeça. Nós fomos feitos para Ele, para Deus. Existe dentro de nós uma sede que nenhuma água é capaz de saciar. Existe em nós uma fome que nenhuma comida é capaz de passar. Por quê? Porque nós fomos feitos para Deus e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Deus, nos diz Santo Agostinho. Nosso coração foi feito para Ele. Neste mundo, nesta peregrinação, nós somos peregrinos. Neste mundo aqui ninguém está em casa. Aqui não é a minha casa. A casa é lá junto com Deus. A casa é lá no céu. E enquanto eu estiver nesta vida, não adianta, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Enquanto eu estou nessa vida, eu não tenho onde me descansar, mas é lá no céu, é com Deus que eu vou encontrar a razão de ser da minha existência. O que é o pecado? O pecado é esse erro. O pecado é você querer reclinar a cabeça. O pecado é essa revolta e essa rebeldia de não aceitar que eu sou feito para Deus. Querer ser feito para esse mundo. E então a gente procura onde reclinar a cabeça. No sexo. A gente procura onde reclinar a cabeça nas drogas, no álcool, no dinheiro, no poder, no sucesso. São os lugares onde a gente quer saciar a sede do nosso coração. Mas o nosso coração foi feito para Deus e é nele que nós iremos um dia reclinar a cabeça. Mas nesta viagem, nesta peregrinação, nós podemos de vez em quando ter uma pequena experiência do que será o céu. É quando nós nos encontramos com Deus na oração. Jesus como homem, claro, Jesus é Deus, mas é Deus que se fez homem. E Ele como homem sentia a necessidade de orar. É claro que Jesus estava o tempo todo em oração. É claro que Jesus estava o tempo todo voltado para Deus. É claro que Jesus estava o tempo todo com o seu Pai. Mas, mesmo assim, Ele sentia necessidade de passar noites de oração. Inúmeras passagens do Evangelho nos falam de Jesus que passava a noite em oração com o seu Pai. Por quê? Porque existe essa amizade. Agora, meus irmãos, aqui nós temos que bater no peito e ver como é para nós difícil vivermos essa amizade com Deus. Por quê? Eu me lembro, muitas vezes, principalmente quando eu era padre mais jovem, eu chegava no fim do dia, e aí eu ia telefonar para os amigos. E então eu telefonava para os meus amigos e passava 15 minutos conversando com um, 15 minutos conversando com outro. E chegava o fim da noite, tinha telefonado para os amigos, chegava a hora de dormir, e eu ia dormir, aí tinha que rezar a oração da noite. Eu lembrava que eu tinha ainda que rezar, e naquele momento dizia, mas eu estou tão cansado, e eu ia dormir, pronto, acabou. Mas olha que coisa vergonhosa, para um padre fazer uma coisa dessas. É vergonhoso. Por quê? Porque se existe alguém que tem que ter Deus como seu maior amigo, é um sacerdote, é o padre.
E quantas vezes eu bato no peito e reconheço, eu muitas vezes preferi outras amizades e não a amizade de Deus, porque parecia que aqueles amigos me entendiam mais. Meus irmãos, Deus é o nosso maior amigo e nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos ir para Deus, nos encontrar com Ele no sacrário, nos colocar de joelhos diante dEle e adorar. E adorar Deus quer dizer o quê? Adorar a Deus quer dizer: Senhor, eu encontro em vós a razão de ser da minha vida. Mesmo que eu seja fraco, distraído e não consiga viver uma vida de oração como eu deveria, mas é ali que eu tenho que viver a minha vida de oração. Jesus é o nosso modelo de oração. Agora você pode dizer: Padre, eu já fiz uma experiência de oração. Certamente muitos de vocês aqui receberam o derramamento do Espírito Santo, fizeram uma experiência de Deus forte. E como é bonito quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente está recém-convertido, a gente passa horas na frente do sacrário, a gente passa horas rezando, e aquilo é uma felicidade, uma alegria. Parece que as horas não são horas, as horas são minutos. Só que acontece o seguinte: você pode dizer assim: Padre, tem alguma coisa errada comigo, porque eu já tive essa experiência bonita de céu, de reclinar a minha cabeça no peito de Deus, mas agora, Padre, já faz tanto tempo que eu não sinto mais isso. Já faz tanto tempo que parece que Deus está longe de mim. Já faz tanto tempo que eu não sinto mais essa presença de Deus. O que é que eu faço? Meu irmão, minha irmã, é importante você saber o seguinte: Deus está com você, mesmo que você não sinta a presença dEle. E Jesus é o modelo de oração, porque Jesus quando Ele rezou, Ele nem sempre sentiu a presença de Deus. Os evangelhos nos dizem que lá na cruz Jesus dizia: meu Deus, por que me abandonastes? O evangelista São Lucas, quando ele descreve a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, São Lucas, o grande evangelista do Jesus orante, ele diz que Jesus suou sangue, uma verdadeira batalha, uma verdadeira luta interior. Sim, muitas vezes nós rezamos e parece que Deus não está lá. Mas saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que a oração que você faz sem a consolação, sem esse sentimento da presença de Deus, essa oração que você faz mesmo quando Deus parece estar distante, esta oração tem muito mais valor do que a oração que você faz na consolação. A oração que você faz por amor a Deus, quando você, com toda sinceridade, aquela sinceridade rasgada com que Abraão falou com Deus na primeira leitura, quando você com toda sinceridade vai na frente do sacrário e diz assim: olha aqui, Jesus, eu estou aqui, mas deixa eu ser sincero, eu não queria estar aqui não. Por quê? Porque os meus colegas foram para o bar, eu queria estar lá com eles. Jesus, eu quero confessar, eu estou aqui na frente do sacrário, mas eu não queria estar aqui não. Por quê? Porque eu gostaria de estar assistindo a novela. Jesus, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Mas eu estou aqui, Jesus, porque eu amo você. Esta é a oração que mais vale. Quando você com
a sua vontade, você diz, vai rezar porque você ama. Porque você ama. Esse é o amor maduro. Esse é o amor que tem profundidade. Você veja o amor entre um homem e uma mulher. O amor entre um homem e uma mulher, quando os dois se conhecem, quando os dois acabam de se conhecer, estão namorando, quando começa, é um fogo, é uma paixão, não é verdade? Pois bem, também ali, as horas parecem que são minutos, mas depois de 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, você acorda um dia de manhã, olha para a pessoa que está deitada do seu lado e diz: meu Deus do céu, onde foi que eu fui amarrar a minha égua? Mas é nesses momentos em que você diz: não, por amor a Deus eu vou permanecer fiel, por amor a Deus eu vou continuar firme, por amor a Deus eu vou levar o casamento para frente. É nesse momento que o amor amadurece, é nesse momento que o amor cria raiz, é nesse momento que o amor é verdadeiramente maduro, não no momento daquele fogo selvagem do namoro, mas no momento em que você já não sente mais nada, mas que você, porque você sabe que é o seu dever, você vai e ama. Assim também é nossa oração, é o nosso caminho com Deus. Nós também precisamos nos manter firmes. Por isso, se você não sente nada no momento da sua oração, você não está sozinho, porque Jesus também passou por essa experiência. Ele está com você na secura, Ele está com você no deserto, Ele está com você no momento de ausência de Deus, em que o Pai parece distante. Ele está naquele momento em que você está querendo desistir, porque está muito incômodo, você não tem onde reclinar a cabeça, você não tem onde colocar a sua cabeça. E Ele então diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Venha comigo nessa experiência. Vamos para o céu. Lá é a nossa pátria, lá é o nosso lugar, é lá que nós iremos reclinar a nossa cabeça. E então nós aprendemos esta confiança em Deus. A confiança. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você voltasse para casa mergulhado nesta confiança de Deus. O que quer dizer confiar em Deus? Você deve saber, você precisa saber disso, que confiar em Deus é saber que Ele me ama, mesmo quando eu não o compreendo, mesmo quando eu não entendo Deus, mesmo quando aquilo que está acontecendo com a minha vida não tem sentido nenhum. Confia em Deus. Existe um santo chamado Santo Thomas More. Ele foi um santo político, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra e ele foi decapitado como mártir. Ele era casado, tinha filhos, e ele escreveu na prisão, quando ele estava prisioneiro lá do rei. O rei tinha feito uma lei injusta, e ele disse: não, eu não vou obedecer essa lei injusta, porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens, como dizem os apóstolos. Pois bem, São Thomas More estava lá na prisão e escreveu uma carta para sua filha. E a filha estava meio com raiva do pai, dizendo: pai, por que você não faz como todo mundo? Você assina o documento lá do rei
E depois você se confessa. O que é que tem? Faz como todo mundo. Por que é que você tem que ser herói? Por que é que você tem que bancar o herói e morrer como mártir? E o pai escreve para a filha, consolando a filha e dizendo assim, ele lá na prisão: minha filha, nós temos que fazer a vontade de Deus. Agora olha só essa frase de São Thomas More para a filha dele. Porque a vontade de Deus, embora às vezes pareça má, na verdade é ótima. A vontade de Deus é sempre ótima. Por mais que a gente passe por sofrimentos, a vontade de Deus é ótima para nós. É importante a gente saber disso. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que é que tira o teu sono de noite, te angustia. Eu não sei o que é que tira a tua paz. Aliás, tem muita gente que não gosta de rezar exatamente por isso. Porque a pessoa sabe que quando ela vai rezar, ela vai se encontrar consigo mesma. E ela não pode parar, porque se ela parar para rezar, ela vai se encontrar com aquilo que dói. Eu não sei o que tira a tua paz, meu irmão, minha irmã, mas saiba de uma coisa: abrace a cruz de Cristo na sua vida e confie que Deus, se Ele está permitindo essa provação, é porque é para o seu bem, é para a sua salvação, é para que você verdadeiramente entre no céu. Esta é a finalidade dos sofrimentos que nós temos aqui nessa vida. Nós irmos para Deus, irmos para o céu, e nós precisamos atravessar essa vida com essa certeza de que Deus é bom. Agora em setembro, o Papa Bento XVI vai beatificar um cardeal chamado Cardeal Newman, John Henry Newman. Ele escreveu uma poesia. O cardeal Newman, ele era protestante, anglicano. E ele começou a estudar os santos padres, estudar a doutrina da igreja do início, dos primeiros séculos. E ele disse assim: os santos padres me fizeram católico, né? Isso é muito importante, esse estudo dos santos padres. Eu sempre digo isso, que com os santos padres, se você estuda as origens da igreja, você protestante não fica, porque você já vê que a igreja nasceu católica. A igreja já nasceu plenamente católica. E o cardeal Newman estava nessa angústia de conversão. Ele estava vendo que aquele estudo dele estava levando ele para lugares que ele não queria. Estava fazendo ele mudar interiormente. E numa viagem que ele fez para a Itália, aconteceu que ele adoeceu gravemente. E nessa doença, ele sabia que Deus queria uma mudança na vida dele. Ele já era padre anglicano, não católico. Era padre lá da igreja protestante anglicana. E ele sabia que Deus queria uma mudança na vida dele. E então ele escreveu uma poesia belíssima, que é uma das poesias mais famosas da língua inglesa, e é certamente a poesia mais famosa dele. Inclusive está musicada, tem música dessa poesia do cardeal Newman. O título em inglês chama-se Lead Me Kindly Light. Conduzi-me, ó luz bondosa, ó luz benévola. Ele diz assim na poesia, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Conduzi-me, ó luz bondosa, pois as trevas estão ao meu redor. Eu não desejo ver o horizonte distante. Basta que ilumineis o próximo passo.
Eu só quero ver o próximo passo. Essa é a confiança em Deus. Na sua vida de oração, se você está perdendo noites de sono, se você está angustiado, se você está no meio do seu sofrimento, se você está no meio da dor e da angústia, peça a Deus que Ele ilumine o próximo passo. Não peça para ver o final da história, porque na novela da nossa vida, nós, muitas vezes, queremos que Deus mostre como é que vai terminar, o que é que vai ser de nós daqui a 20, 30 anos, mas Deus não quer mostrar para nós esse futuro. Graças a Deus, Deus esconde de nós o futuro. Aliás, é por isso que é proibido ficar consultando horóscopo, ficar consultando cartomante, ficar consultando quiromante. Por quê? Porque Deus não quer que você saiba o seu futuro. Deus só quer que você saiba duas coisas: qual é o seu destino final, que é no céu, onde você finalmente vai repousar a sua cabeça, e qual é o próximo passo que você tem que dar. Se você souber o próximo passo, isso já lhe basta. Ele vai mostrando um passo depois do outro. Por isso essa oração do bem-aventurado cardeal Newman, bem-aventurado vai ser em setembro, né, que o Papa ainda não beatificou, mas lá em setembro vai acontecer. E ele diz assim, o Newman: Senhor, eu não quero ver o horizonte distante. Ele está dizendo assim: eu não quero enxergar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero só saber onde que eu tenho que pôr o pé no próximo passo. Próximo passo da minha vida. E isto é PHN. Isso é PHN. Isso é por hoje não. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho que me importar com hoje. A cada dia basta o seu mal. Hoje Deus quer esta minha obediência. Mas o que vai ser de mim amanhã? Tem gente que fica pensando assim: ai, eu não vou aguentar a castidade. Imagina se eu vou conseguir aguentar mais 5 anos de castidade até eu me casar. Mas meu irmão, não se preocupe daqui a 5 anos. É hoje. O que é que Deus pede de você hoje? Hoje. Ele pede que você ponha o pé firme na confiança na palavra dele. Então, nós precisamos ter essa vida de confiança com Deus. É a vida do dia a dia, saber que Ele está conosco. Jovem, se você quer crescer como Jesus, em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, saiba, você precisa de uma vida de oração. Então, você precisa ir para o sacrário, você precisa ir diante do Santíssimo Sacramento, você precisa adorar, você precisa pedir para Deus iluminar o seu próximo passo. Você às vezes vai lá rezar e diz: mas padre, Deus nunca me diz. Mas o que é que você está perguntando para Deus? Você às vezes está perguntando para Deus as cenas dos próximos capítulos. Às vezes você está perguntando para Deus o horizonte distante, e Deus não quer mostrar para você, porque Deus não é uma cartomante. Deus não vai ficar mostrando para você cada coisa antecipadamente. Ele vai mostrar o próximo passo, e não o que vai acontecer daqui a 5 anos com você. Muitas vezes acontece isso. O rapaz quer entrar no seminário, mas ele já quer no primeiro dia de seminário ter certeza se ele vai ser padre. Mas quem sabe Deus quer que você entre no seminário por outras razões, para você sair de lá um cristão melhor. Eu conheço pessoas que entraram no seminário, tiveram um bom tempo de formação e de experiência com Deus, depois saíram e hoje são pais de família, felizes, contentes, realizados.
E também isso é de Deus. Portanto, Ele nos mostra o próximo passo. É esta a realidade que Deus quer para nós, essa confiança nele. Aconteceu uma vez nos Estados Unidos que um homem era um acrobata. Ele costumava subir em arranha-céus e se pendurar lá em cima, fazer acrobacias, virar cambalhota em situações muito preocupantes, perigosas. E um dia ele chamou toda a imprensa. Ele iria subir num edifício muito alto e ia ter amarrado no seu tórax o seu filho pequeno. E lá estava aquele homem com o pequeno filho de 3 anos de idade, amarrado no tórax, fazendo acrobacias, se pendurando no parapeito, no mastro, dando cambalhotas, girando diante de um precipício enorme daquele arranha-céu. Quando ele terminou a sua exibição, ele desceu, desamarrou a criança, e os jornalistas foram todos direto para a criança para entrevistar a criança. E perguntaram assim para o menino: menino, você não teve medo? A resposta da criança foi: não, eu estava com meu pai. Essa é a confiança que nós precisamos ter em Deus. Parece irracional a criança dizer: eu estava com o papai, por isso não sinto nunca medo. Mas é isso que nós precisamos. Por quê? Porque o medo, meu irmão, o medo, minha irmã, é sempre uma solidão. Hoje em dia está muito em moda a síndrome do pânico, né? Todo mundo procurando como resolver a história do pânico. Aí procuram psicólogos, procuram psiquiatras para resolver o pânico, né? Quantos de vocês já ouviram falar disso, que tem amigos, ou até você mesmo, quem sabe, sofre dessa síndrome do pânico? Uma vez eu conversando com um psicólogo, meu amigo, ele disse: olha, padre, até hoje os psiquiatras não encontraram nenhum remédio para o medo. Não existe remédio para medo. Eles encontraram um remédio para a ansiedade. Eles dão para a pessoa um remédio para a ansiedade e a pessoa baixa a ansiedade. Mas ela não deixa de ter medo, porque o medo não tem remédio. E eu disse: é verdade. Porque o medo é sempre uma solidão. Eu tenho medo quando eu me sinto sozinho diante de um inimigo mais forte do que eu. Uma criança que atravessa um corredor escuro sente medo porque se sente sozinha. Mas tão logo essa criança sente a presença da mão benfazeja de um adulto que toca no seu ombro e diz: eu estou aqui. A criança se sente encorajada e ela para de ter medo, porque ela vê que não tem mais a solidão. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos de nós podemos sentir esse medo e esse pânico. Não vai ter remédio clínico, mas tem um remédio espiritual. Lembrar que Jesus na cruz também sentiu esta solidão. Na cruz ele sentiu a solidão e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Mas exatamente aí, na confiança que ele teve no Pai, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele pulou, ele se entregou nos braços do Pai. Essa confiança é necessária. Por isso, no momento de medo, saiba que você não está sozinho.
Veja que no seu coração esse medo que você está sentindo é a mesma coisa que Jesus sentiu. Você não está sozinho. O cristão não tem o direito de olhar para o céu e dizer para Deus: meu Deus, você não sabe o que eu estou sentindo. Porque Deus sabe, Ele é nosso amigo, Ele veio, Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu os nossos medos, Ele sentiu as nossas angústias, Ele está conosco. Ele está conosco. Deus, não existe ninguém tão miserável na face dessa terra que possa dizer para o céu e acusar a Deus e dizer: você não sabe o que eu estou passando, porque Deus passou por muito mais. Deus nos amou e nos amou na cruz, e esta é a prova maior de amizade. Não existe maior amizade do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ele deu a vida por nós, Ele é nosso amigo. Sejamos amigos de Deus, sejamos confiantes amigos dEle, estejamos com Ele nessa assiduidade de oração. A vida de oração é a amizade com Deus. Tenha esta amizade. Você jovem, rapaz, moça, você seja ousado. Escolha bons amigos, e o seu melhor amigo é Deus. Você precisa ter essa amizade com Ele. Você precisa ter essa confiança, essa entrega. Se você tem medo, saiba, Ele está com você. Lembre daquela criança que diz: eu estava com meu pai, enquanto o mundo girava, enquanto tudo parecia de cabeça para baixo, eu estou com meu pai. Pode ser que eu não tenha a mínima noção do que está acontecendo com a minha vida, mas se entregue e diga: eu estou com meu pai. Nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo na nossa vida, mas quando nós oferecemos a Ele nossa vida interior, dizemos: Senhor, eu não vos compreendo, mas eu inclino minha cabeça diante do mistério de vossa bondade, e eu digo: o que vós quereis é ótimo para mim, o que vós quereis é muito bom. Eu não quero entender tudo, eu só quero, Senhor, iluminai o próximo passo. Essa é a nossa vida de oração, essa é a nossa vida com Deus, esse é o nosso dia a dia. Por isso, saindo aqui do PHN, jovem, não tenha medo. O Papa João Paulo II repetia isso constantemente desde a primeira frase do seu pontificado: não tenhais medo. Nós temos um Deus bondoso que está conosco. Não tenham medo. Se o mundo está contra nós, Deus está conosco. O mundo não é nada diante de Deus, da infinita grandeza e maravilha de Deus. Tenha esta confiança, esse coração filial que confia e que se entrega em Deus. Que isto seja verdade. Isto é crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, façamos isto, vivamos isto, que isso seja a realidade da nossa vida e que isto renove a nossa fé. cançãonovaplay.com. Assine já!